Olá! Chimarrão, mate, chimas, tereré, todo mundo tem um jeito carinhoso de falar sobre a bebida símbolo da região sul do país. A erva mate é degustada quente ou fria, dependendo da região ou da preferência. A bebida ganha o nome de chimarrão no Brasil e de mate nos países de língua hispânica. Sua versão refrescante com água fria é o tereré, também pronunciado como tererê. O consumo da erva mate é uma tradição, um hábito, um símbolo de hospitalidade. Paraná é um dos estados que mais produz a erva mate no Brasil. É uma planta medicinal que apresenta um fine caule de cor cinza, folhas ovais, frutos pequenos de coloração verde ou vermelho arroxeado. Também é conhecida popularmente como mate ou congonha, sendo comercializada como chá mate. Seu nome científico é Ilex paraguariensis. No programa Saúde e Consciência desta semana, vamos conversar sobre o que a ciência sabe sobre a erva. Quais são seus efeitos, seus benefícios e, para isso, nós convidamos o professor Dr. Euclides Lara Cardoso Júnior, professor pesquisador do programa de mestrado profissional em plantas medicinais e fitoterápicos na atenção básica da Universidade Paranaense, que é apaixonado pela erva mate e estuda suas propriedades a longa data. É daqui a pouco, não saia daí! Estamos de volta com o programa Saúde e Consciência. Hoje vamos conversar sobre a erva mate, sobre o chimarrão. Está comigo o professor Euclides Lara Cardoso Júnior, que é professor pesquisador da Universidade Paranaense. É uma honra recebê-lo em nossos estúdios. Muito obrigada pela participação, professor. É uma honra estar aqui também para falar desse tema tão importante, né? E assim, além de pesquisador, sou consumidor também de erva mate, aprecio muito o chimarrão. Exato. E já há muitos anos nós desenvolvemos pesquisa sobre essa planta na instituição. Você sabe que isso é um assunto muito gostoso, que eu acho que várias pessoas vão se interessar em assistir esse programa, porque eu me lembro da minha infância, meu pai consumindo chimarrão todos os dias, a família, enfim, e meu sogro agora também é um grande consumidor. Então realmente é um produto que a maioria que está na casa das pessoas e que acaba sendo, como eu disse no início, um sinal de hospitalidade, que fazer uma roda de chimarrão para o pessoal conversar, não tem nada melhor, né? E a erva mate, ela tem essa caracterização fortemente ligada à tradição dos estados do sul e de outros países também, né, da América Latina, como Argentina, Uruguai e Paraguai. E ela é consumida, na verdade, o seu consumo está muito ligado também com a história, com o desenvolvimento econômico do Paraná, né? O próprio estado do Paraná, ele conseguiu se desmembrar do estado de São Paulo a partir do momento em que a economia, né, girou a partir da exploração da erva mate. Nossa, no final do século XIX, início do século XX. Muito bem colocado. Já que a gente está falando sobre esse assunto, o professor podia colocar para a gente como que foi esse ciclo da erva mate, como que ele se desenvolveu aqui no Paraná? Foi um ciclo econômico importante, né? Como eu falei anteriormente, ele propiciou a formação de uma elite econômica, principalmente na região dos Campos Gerais, Curitiba, e foi essa elite, então, que daí solicitou, na época do Império, né, o desmembramento do estado de São Paulo e a criação de uma província, que era a província do Paraná. Então, a economia era baseada praticamente nos primeiros anos do estado do Paraná na exploração da erva mate. E era uma exploração que permitia a preservação da mata, da floresta, né, já que a maioria das plantas eram exploradas, né, a partir dos estoques nativos de erva mate.
E foi só depois de uns 20 ou 30 anos, já ali nos anos 1940, 1950, com a exploração madeireira, né, que a floresta de araucária, que era a mata que predominava no Paraná, começou a ser derrubada para a exploração da madeira, e aí a erva mate foi perdendo um pouco da importância, né, já que também ela era utilizada muito para exportação, né, era exportada na forma do chá, e várias indústrias paranaenses, né, se instituíram a partir dessa exploração da erva mate como uma matéria-prima para exportação. Essa matéria-prima, esse processamento que ele é feito, ele é diferente para as várias formas, né? Por exemplo, na forma de chá, o processamento dela é feito de forma diferente. Na verdade, o processo de transformação da folha, né, no produto chimarrão, no produto tererê, ele não mudou muito. Inclusive, ele é feito idêntico ao que os índios faziam, né, artesanalmente. Muitas pessoas ligam o consumo do chimarrão ao gaúcho, ao cidadão de origem espanhola ou portuguesa, mas na verdade eram os índios que consumiam a bebida, né, que hoje nós chamamos de chimarrão. E os índios, eles exploravam isso na mata, eles faziam o sapeco, eles faziam a secagem da erva mate em estruturas improvisadas na mata, né? E a partir do momento que a erva mate começou a virar um produto industrial, na verdade se mimetizou essa mesma forma de processamento. E até hoje nós utilizamos em indústrias, é lógico, em estruturas industriais, a mesma sequência, os mesmos procedimentos. O que muda de uma bebida para outra, por exemplo, o tererê para o chimarrão, ou do chimarrão para o chamate, é a granulometria, a origem, né? Um é mais amargo, se utilizam então variedades mais amargas ou menos amargas. E no caso do chamate, é lógico, daí ele passa por um processo de torrefação. Só para a gente ir para o nosso ouvinte, né, que está nos assistindo entender, a granulometria seria então o tamanho das partículas, né, que vai ser diferente no tererê e no chimarrão. Mas todos eles propiciam uma bebida muito agradável, né? Com certeza. E apesar do consumo estar ligado mais à tradição, mas ele tem um benefício para a saúde muito grande, né? O consumo regular do chimarrão é um hábito extremamente saudável. Então, já que a gente tocou nesse assunto, né, de falar sobre os benefícios que ele apresenta, o que é a pesquisa científica, como que ela é feita, que ela é desenvolvida para se chegar a esse resultado de que a erva mate, ela tem benefícios para a saúde do hoje nós estamos inclusive pesquisando, né, possíveis benefícios que ela pode trazer para a saúde das pessoas. Mas tudo começou com a história da erva mate. Na verdade, a gente foi buscar a origem, como que os índios explicavam, né, a origem da erva mate. E é interessante que esse mito, né, que é a história que os índios contam a respeito da descoberta da erva mate, ela liga muito o uso com a pessoa durante o envelhecimento, né? A história da erva mate diz que foi um presente de Deus, né, do Tupã, para um índio que já estava velho e que não conseguia acompanhar a tribo, né, que a tribo era nômade, andava, caminhava muito e ele não conseguia acompanhar a tribo. E a filha dele rezou, né, ao Deus deles, a Tupã, que ajudasse o pai dela e tal. E Tupã transformou ela numa planta, na erva mate, para ela ser a companheira do pai, né, no envelhecimento, na terceira idade. Então a gente liga muito esse mito de origem com os benefícios que a ciência está provando para a erva mate hoje, que é uma planta que pode melhorar muitas questões ligadas ao envelhecimento, né? Impedir o envelhecimento das células, né? E nesse sentido trazer benefícios para as pessoas que têm problemas, como problemas cardiovasculares. Esse é o foco hoje do estudo que nós estamos fazendo aqui na Unipar e também que outros pesquisadores no Brasil estão desenvolvendo. Então, eu estava comentando que apesar dela ser um produto de consumo tradicional, né, ligado à tradição, ligado ao gaúcho, né, ligado à vida campeira, mas ela é um produto hoje extremamente importante para a manutenção da saúde. Olha só, é muito interessante a gente abordar esse tipo de assunto, né, porque existem vários mitos. Por exemplo, recentemente a gente viu algumas conversas de que o consumo do chimarrão quente, conforme ele
traria algum tipo de malefício ao invés do benefício em questão do câncer de garganta? Ah, sim, existem inclusive artigos que já foram publicados, artigos científicos, que ligam o consumo da erva mate a alguns tipos de câncer, principalmente Mas câncer bastante do laringe. contraditório isso ainda, não é? São estudos assim que ainda levantam a importância do tema, mas não são estudos que confirmam, né, esse possível efeito. O que pode estar associado? Né? Ainda são hipóteses que a ciência está testando. Temperatura da água. Outro problema, durante o processamento da erva mate, por ser um processo ainda tradicional, né, como eu expliquei anteriormente, a indústria hoje reproduz a mesma forma que se fazia no tempo dos índios, né? Existe um estágio de processamento que nós chamamos de sapeco. E no sapeco, a folha da erva mate entra em contato com a fumaça. E já é sabido que a fumaça tem elementos cancerígenos, inclusive em alguns países hoje existem limites, né, de resíduos de fumaça nos alimentos. Hoje está sendo um problema a exportação da erva mate para a Europa devido à presença de contaminantes. E se sabe, já é provado que esses contaminantes são cancerígenos também, né? Inclusive em outros alimentos que usam a fumaça como conservante, né? Então, como eu falei, além da temperatura, a presença desses contaminantes que não são diretamente ligados à folha da erva mate, à planta, mas são dependendo da maneira como é consumido. Ela tem vários componentes que estão presentes, né, na erva mate, a cafeína é um deles, acho que seria talvez o responsável pela questão do efeito estimulatório, né, do efeito que ela vai apresentar. Mas tem vários outros. Vocês já conseguiram isolar dentro da pesquisa qual que seria o componente relacionado especificamente com essa ação protetora cardiovascular? A erva mate tem uma composição química muito rica, né? Isso é interessante porque nós já avaliamos nos nossos estudos, outros pesquisadores já avaliaram também, que ela tem basicamente 3 tipos de compostos, grupos de compostos químicos, né? A cafeína, como você citou, que é o composto estimulante, que é conhecido, né? Existem várias bebidas estimulantes, assim como existe cafeína no café, no chá preto, nos refrigerantes de cola, de noz de cola, né? De guaraná. Então também nós temos a cafeína na erva mate. Mas além dessa cafeína, né, existem compostos que hoje nós estamos dando grande importância, que são os compostos fenólicos. E esses compostos fenólicos que nós estamos associando, tentando desvendar a associação desses compostos com a manutenção da saúde cardiovascular, da manutenção dos vasos, né, do funcionamento dos vasos, e isso pode impedir a progressão de doenças cardiovasculares. E além disso, saponinas, né? Saponinas é interessante porque quando você faz o chimarrão, né, o gaúcho sabe, né, o tomador de chimarrão sabe que quando tem espuma é sinal de que a bebida ainda está forte, né, ainda tem sabor. E a saponina é uma substância que produz espuma. Então é uma maneira na prática da gente descobrir a química das plantas, né? E existe alguma recomendação em termos de quantidade que se pode consumir esse tipo de produto diariamente, ou esse tipo de estudo ainda não tem? Não, ainda não se tem, faltam ainda, né, no Brasil estudos de consumo, de quantidade que as pessoas consomem normalmente, e se isso pode ter algum efeito secundário, né? O que se sabe é que em testes com animais, né, mesmo induzindo uma dose muito grande de erva mate em animais, ela não manifestou nenhum tipo de toxicidade, nem aguda, nem crônica, né? Isso então, já é um grande resultado. Já é um alento, assim, no sentido de dizer que é uma bebida segura, é uma tradição, uma forma de se consumir o produto segura. Professor, poderia fazer um histórico, um levantamento aí de como que começaram as pesquisas científicas e quais foram os resultados que vocês foram alcançando ao longo dos anos? Sim, nós iniciamos a pesquisa com a erva mate, né, pela pesquisa da química, da composição química da erva. Desde 2000, né, já fazem 16 anos que nós pesquisamos. Sim. Naquele período não se tinha conhecimento ainda muito grande sobre a variabilidade química que ela poderia apresentar.
Então nós fizemos uma parceria com a Embrapa Florestas, que é a unidade que é sediada em Colombo. Ela pesquisa só plantas arbóreas e ela tem uma linha de pesquisa do desenvolvimento da erva mate. Então nós selecionamos progenes que são matrizes, né, de plantas que a Embrapa mantém, e fizemos análise química dessas plantas. E desde então já tivemos inúmeras publicações em artigos científicos, né? Foi objeto da minha tese de doutorado, dissertações de mestrado de alunos e ex-alunos da Unipar, iniciação científica. Formamos uma dezena algumas dezenas de alunos de iniciação científica. Depois que nós trabalhamos a química, né, da erva mate, nós começamos então a desenvolver estudos da atividade biológica. Então fizemos estudos em animais, desenvolvemos em animais de laboratório um modelo que induz a obesidade e problemas cardiovasculares nos animais, que a gente chama de modelo em que o animal recebe uma dieta hiperlipídica, né? E que na verdade é muito semelhante ao modelo hoje que desenvolve obesidade em humanos. Então por isso nós escolhemos esse modelo. Então os animais são tratados com uma dieta rica em colesterol, rica em triglicerídeos, e aí eles induzem, né, obesidade, problemas cardiovasculares, colesterol, os problemas, as dislipidemias que também acometem os seres humanos. E tratamos esses animais com extrato de erva mate, porque nós não podemos dar chimarrão para o animalzinho. Então tratamos ele com os animais com extrato e verificamos que a erva mate em animais ela tem a capacidade de reverter os problemas relacionados ao consumo de dietas muito ricas em gordura. Paralelamente, outros pesquisadores começaram a seguir a mesma linha de raciocínio. E esses trabalhos começaram a chamar a atenção da comunidade internacional. Então, em 2012, nós tivemos a oportunidade de apresentar esse trabalho para uma equipe francesa de pesquisadores. Essa pesquisadora que trabalha no interior da França, uma das pesquisadoras, né? Ela se interessou muito pelo trabalho porque hoje no mundo existe uma demanda muito grande de produtos que possam trazer benefícios para a saúde, principalmente a saúde cardiovascular. O consumo de mate, né, de chimarrão de erva para esses países, ela não é alta, né? Esse consumo deles, eles não têm essa... Esse é o grande, talvez, o que eu digo assim, o problema da erva mate em termos comerciais, né? Vamos falar agora um pouquinho da questão comercial. Como ele é um produto fortemente relacionado com a cultura, mesmo no Brasil, né, o paulista não toma chimarrão, o mineiro não toma chimarrão, o nordestino não toma chimarrão. Então, né? O consumo da erva mate é muito ligado a hábitos tradicionais. E as empresas não conseguem levar o consumo para outras pessoas que têm culturas diferentes. Então esse é um problema que a cadeia produtiva da erva mate está se debatendo nos dias de hoje. Então nós também estamos trabalhando nesse sentido de apoiar indústrias e iniciativas que possam levar a erva mate numa outra forma de consumo, não no consumo como tererê ou chimarrão. Por isso que nós pesquisamos o extrato e não a bebida tradicional. Todas as minhas pesquisas elas são feitas com extrato, com um produto que pode ser facilmente incorporado ou consumido até em cápsulas, se o indivíduo quiser, né? E esse grupo da França, daí ele se interessou como? Em que momento que daí eles entraram em contato com o grupo de vocês para fazer essa parceria, né? Então, como existe uma demanda muito grande desses tipos de produto, haja visto que existem países que a obesidade hoje é uma epidemia, né? Nos Estados Unidos. E a obesidade traz problemas cardiovasculares, né? Então as pessoas sofrem muito com esses problemas. Então existe o interesse de pesquisar, ao contrário, alimentos que possam trazer benefício na saúde cardiovascular. E já se descobriu que outras bebidas, como no caso do chá verde, como no caso do vinho, né, e derivados da uva, que contêm compostos fenólicos,
eles podem trazer esse benefício para a saúde da população. Então nós levamos essa ideia para essa pesquisadora, a doutora Christine Morin. Ela é uma pesquisadora ligada ao INRA. O INRA é um Instituto de Pesquisa Agronômica da França, corresponde à nossa Embrapa, né? Participamos de um edital, um edital para apresentação do projeto, e tivemos o projeto aprovado. E eu tive a oportunidade, então, de fazer um estágio de pós-doutorado na França durante um ano, onde eu acompanhei as pesquisas que eram desenvolvidas nesse instituto, sob a coordenação da doutora Christine. E as pesquisas que são feitas lá é um pouquinho diferente, né? Porque eles trabalham mais com estudos clínicos e não essa avaliação pré-clínica como a gente faz por aqui, não é? Esse é o grande diferencial, né? Porque nós até então havíamos trabalhado com animais, tem muitas informações científicas que você pode trazer, né, de estudos com animais, mas isso não descarta a necessidade de você estudar um produto em humanos. E estudar alimentos, né, a atividade sobre a saúde de alimentos é bem mais complicado do que você estudar uma droga ou um medicamento. Então eu passei nesse ano na França aprendendo metodologias, aprendendo estratégias de como avaliar o efeito de alimentos sobre a saúde cardiovascular. Retornando da França, então nós estamos em fase de desenvolvimento desse estudo. Implantamos um estudo clínico na região, né? Estamos agora já no segundo ano, em que nós submetemos os indivíduos, os voluntários, né, dentro dos critérios de ética, né, científica que o estudo exige. Nós submetemos eles ao tratamento, né, ao consumo, né, não seria um tratamento, porque nós não estamos buscando um efeito farmacológico da erva mate, um efeito terapêutico. Nós estamos buscando um benefício que o consumo pode trazer. Então nós administramos ao indivíduo o extrato da erva mate, e fazemos uma análise sobre os parâmetros cardiovasculares, né, para verificar se a erva mate pode ou não ter um benefício, né. Nesses parâmetros cardiovasculares inclui também tratamento da hipertensão? Ou não? Nós estamos avaliando todos os parâmetros, a pressão arterial, os parâmetros laboratoriais, né, lipídios, HDL, LDL, todas as frações de colesterol, triglicerídeos, e também estamos analisando algumas moléculas que nós chamamos moléculas inflamatórias, né, que estão ligadas à origem da formação da placa aterosclerótica e que estão, né, consequentemente ligadas à gênese da aterosclerose. Nossa, é fantástico, né, a linha de raciocínio da pesquisa. A doutora Christine esteve conosco ano passado, não é verdade? Ela veio para ministrar uma palestra para uma defesa de banca de mestrado dentro do programa de ciência animal, e vocês estiveram com ela dentro da Unipar em Toledo, na unidade onde você trabalha. E fizeram com ela essa viagem do ciclo da erva mate, né, levando ela em campo para verificar todas essas plantações, como que é feito a coleta, sim. Como que foi? E a maior dificuldade que eu tinha no diálogo, né, com os pesquisadores da equipe da doutora Christine era justamente explicar o que é a cadeia produtiva da erva mate, porque é um produto tradicional. Na Europa, as pessoas consomem um pouquinho, né, da erva mate, na Espanha, principalmente, na Turquia, mas como chá, né, como uma infusão. Então, eles tinham uma dificuldade em entender, né, como que era o consumo tradicional, como é que a gente vai desenvolver um protocolo experimental para avaliar um produto que era consumido daquela maneira. Então, a oportunidade que nós tivemos da visita da doutora Christine foi justamente para ela conhecer toda a cadeia produtiva. Então, nós tivemos a oportunidade de levá-la a um cultivo da erva mate, né? O Paraná é um grande produtor, no Brasil é o maior produtor de matéria-prima ainda, né? Apesar do Rio Grande do Sul ser o maior consumidor, mas ainda a maior parte da matéria-prima que abastece as indústrias está localizado na região centro-sul do Paraná. Guarapuava, Irati, Ivaí, União da Vitória, aquela região. Nós levamos ela até essa região, ela conheceu um cultivo da erva mate, conheceu a floresta nativa, para mostrar que a erva mate é um produto verde, é um produto que pode
ser utilizado como uma justificativa para a manutenção da floresta, né? Isso é muito importante para o consumidor europeu, por exemplo, né? Um consumidor que é mais exigente. Levamos ela nas indústrias, ela conheceu o processamento, né? Como a erva mate é processada. E também trouxemos ela na universidade para ela participar, interagir com o nosso grupo de pesquisa. Foi uma experiência muito gratificante para os alunos, né? Os alunos de graduação que participam do projeto, né? Alguns já formaram, inclusive. E ela teve também ministrando, ela pesquisa somente compostos fenólicos e que possam trazer benefício para a saúde, né? E por isso o interesse dela sobre a erva mate. Então, a interação hoje é muito estreita, né? Nesse estudo clínico que nós estamos fazendo, uma parte das amostras vão ser analisadas na França, né, pelo laboratório, pela equipe dela, né, e nós esperamos, daqui mais alguns meses, ter alguns resultados já para começar a apresentar isso para a comunidade científica. É belíssimo o resultado que você tem com a pesquisa que é desenvolvida com a erva mate. É um orgulho, na verdade, para nós, para a Universidade Paranaense tê-lo como professor e pesquisador da nossa instituição. Baseado nesses resultados todos, professor, recomenda o uso da erva mate? Ah, sim, eu recomendo como consumidor, né, e até pelo que a gente conhece sobre a erva mate do ponto de vista científico, é um hábito saudável, pode trazer inúmeros benefícios e a gente quer provar justamente quais são esses benefícios, principalmente para a terceira idade, principalmente para o indivíduo que pode, né, que vai desenvolver algum problema cardiovascular. E é um consumo que é isento, até onde a ciência conhece, né, isento de problemas, de efeitos colaterais, desde que consumida na forma adequada, né? Então, eu me sinto muito feliz de ser um pesquisador que né, tem como tema uma planta que é tão importante para o nosso estado, tão importante para a nossa cultura, para a nossa história, né? E a universidade sempre deu o apoio, né, incondicional para que eu conseguisse desenvolver essas pesquisas. E já são 16 anos, a gente já tem bastante história para contar a respeito dessa planta. Parabéns pelo estudo pioneiro. Muito obrigada pela participação. A você, eu agradeço. Até a próxima.